no intervalo e nós estávamos assim pensando já no terceiro simpósio, né? Que seria onde que seria? Seria em Tiba ou seria em Toque? Onde que seria o simpósio? Então, nós estamos aqui reunidos para realmente entusiasmados aqui com essa reunião. David, o microfone é seu e o que você tem para nos falar aí? Rádio Fraternidade, emissora do bem na internet. Vamos lá então. Uma boa tarde a todos os presentes, boa noite aos que estão ouvindo no Brasil. Antes de iniciar, deixa eu passar algumas explicações, né? Principalmente a meu respeito. Alguns aqui não me conhecem, então nós estamos nos encontrando pela primeira vez hoje. Diferente de, como o Adalberto falou, diferente de palestrantes espíritas, nós somos conversadores, né? Nós somos contadores de prosa, né? Eu gosto de me classificar assim. Explicar a diferença. O Adalberto, ele pesquisa, ele fica 5 dias na frente do computador preparando material, né? É um cara didático, eu respeito muito o trabalho dele. No meu caso, eu sou muito inspirativo. Então, eu sei que se eu ficar na frente de um computador 5, 6 dias, levantando material, na hora que eu vou falar totalmente diferente do que foi a minha pesquisa. Por quê? Graças ao auxílio da espiritualidade, né, a gente tem que acreditar nos nossos mentores, eles mais um incentivo a todos aqueles trabalhos espíritas, né? A espiritualidade, ela vem com a luz que a gente precisa. Basta seu coração estar aberto, basta estar sincero, né? Então, vai ser bem diferente do que o Adalberto faz. Eu prefiro, como eu já disse, eu prefiro humor, eu prefiro alegria, eu prefiro sorriso. Eu acho que o espiritismo não pode ser uma coisa triste, não deve ser uma coisa triste. Eu acredito num Jesus que vivia em festa, tomando vinho. Jesus era tão festeiro que vocês devem lembrar dessa passagem. Ele estava numa festa. E Maria chegou para ele e falou: Jesus, acabou o vinho, o pessoal está falando que vai vazar para outra balada. Como é que vai fazer? Falou: não, ninguém vai vazar não. Vem cá, traz aqui um negócio de água aí. Botou o dedinho dentro, fez o melhor vinho da festa. Todo mundo ficou, ninguém foi para balada. Eu acredito, eu gosto desse Jesus. E é esse Jesus de alegria que eu vejo no Evangelho. E quando a gente fala em Evangelho, a gente tem que olhar para esse Jesus de alegria. O Espiritismo é sério, é lógico que ele é sério. E ele é feito por pessoas sérias. Porém, dentro dessa seriedade, não deixa de lado o humor, né? Eu vejo um Chico que era contador de piada. Porque quem não vê o Chico contando piada não conhece Chico Xavier, né? Eu vejo os palestrantes espíritas hoje, em toda palestra espírita, você pode pegar um Divaldo super voltado, super concentrado e super filósofo, mas ele sempre solta uma zinha, né? Eu adoro, né? Então eu vou Nazareno Feitosa, enfim, todos os nossos palestrantes que gostam de animar, gostam de só fazer humor, afinal de contas o espiritismo é uma coisa boa. E é assim que eu gosto de trabalhar. Bom, eu vou fazer só uma aberturazinha, um poema de Casimiro da Cunha, que eu sempre faço, para abrir qualquer palestra que eu faço, porque eu acho ele tão profundo. E como o Adalberto estava falando, oração é uma coisa que você tem que fazer do coração. Esse poema está no meu coração, acho que ele não sai mais, e ele vai servir da abertura do nosso trabalho da tarde de hoje. Então acompanhem comigo, acho que a maioria já deve ter ouvido em algum lugar, mas vamos aqui. Espiritismo. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Que seja esse mestre amado o benfeitor dessa tarde para todos nós. Falar em benfeitor, eu também não posso iniciar antes de falar do benfeitor a quem eu devoto os meus votos de confiança e de apoio dentro do trabalho que a gente realiza lá no NEC. E quem eu conheci aqui no Japão, eu não conhecia esse espírito. Fiquei sabendo da sua história enquanto estudava dentro da doutrina espírita. Estou falando de Fabiano de Cristo. É ele que é o mentor do trabalho da nossa casa, o NEC. E um espírito a quem eu aprendi a amar com uma profundidade muito grande. Eu ia até, inclusive, mostrar um trecho da passagem de Fabiano de Cristo no mundo espiritual,
Antes de mais nada, quem aqui nunca ouviu falar de Fabiano de Cristo? Não conheço, nunca ouvi falar. Não. Tá. Fabiano de Cristo, a princípio, eu vou contar um pouquinho da história dele, e vou passar também dentro dessa história de desenvolvimento do cristianismo no Japão, como eu passei na palestra do ano passado. Fabiano de Cristo, uma das encarnações de Fabiano de Cristo foi o Padre José de Anchieta. Depois, numa outra posterior, ele vem como Fabiano de Cristo. É um ser devotado ao bem, que vai à frente de um convento e nada pode fazer. Não tem conhecimento em medicina, em religiosidade, etc. Mas tem um coração muito bom e o convidam para ser o porteiro desse convento. E ali ele fica recebendo as pessoas que recorrem ao convento com muito amor, com muito carinho, necessitados de todas as horas. E o reitor desse convento, ao ver o trabalho do Fabiano, o convida para ficar na enfermaria. Lá eles tinham uma enfermaria para receber doentes. E Fabiano vai para essa enfermaria cuidar desses doentes sem conhecimento nenhum de medicina, mas com um devotamento fenomenal, maravilhoso. Como não tinha o seu conhecimento teórico sobre medicina, qualquer flagelado ou dor que aparecesse num paciente, Fabiano vinha com uma aguinha. Um copinho de água, toma aguinha, isso vai te ajudar. E através dessa água, Fabiano provocou muitas curas dentro dessa enfermaria. E aí eu vou enfocar o amor que Fabiano dava aquele copinho de água para aqueles irmãos. Fabiano chegava ao ponto de dormir entre as macas dos doentes, para que eles não acordassem e não tivesse ninguém ali para auxiliá-los. Mas Fabiano também sofria de um grande problema. Um problema muito grave nas suas pernas, feridas, lepras, e que dificultavam o seu caminhar. Esse espírito ele era tão grande que uma vez um médico foi visitá-lo, ele não estava em condições de se levantar, mas ele queria sair da cama, queria estar na enfermaria. E a preocupação de Fabiano, e quando o médico entrou nesse quarto para ver Fabiano, o que ele estava fazendo? Ele estava passando água com rosas em volta do ferimento. A preocupação de Fabiano era com o odor que expelia das suas feridas para não incomodar os doentes. Daí dá para ter uma ideia, mais ou menos, da grandeza desse espírito. Fabiano então desencarna, e aí é um trecho que eu geralmente conto e choro. Hoje eu vou fazer um esforço muito grande para não chorar. Mas Fabiano desencarna, e quem vai recebê-lo pessoalmente é o próprio Francisco de Assis. E conduz ele à presença de Jesus. Ele diz: Fabiano, sua dedicação e seu trabalho lhe abriu as portas dos mundos maiores. Pode escolher, filho, onde você quer ficar. Fabiano para, medita, diz: Senhor, se me permites a escolha, eu vou resumir, claro, não são essas as palavras, depois eu convido a todos a procurar na internet esse livro está aqui, de Fabiano de Cristo, e ler a história do nosso querido mentor. Ele diz: Senhor Jesus, se me permites a escolha, deixa-me ficar aqui, entre os encarnados, ajudando aqueles daqui do mundo espiritual, ajudando aqueles que necessitam de qualquer tipo de auxílio. E até hoje, Fabiano continua aí nas lides espirituais, inaugurando trabalhos voltados ao auxílio, à caridade, ao amor. Né? O colégio, o pátio do colégio em São Paulo, né? É obra de Padre José de Anchieta, automaticamente Fabiano de Cristo. E muitos trabalhos ligados ao espiritual, já devem ter ouvido falar do Hospital Espírita Fabiano de Cristo, e ordens ligadas a esse trabalho. É esse o mentor que nos inspira dentro do trabalho, e é ele que nós recorremos nessa tarde também para nos ajudar a desenvolver o que a gente tem para desenvolver hoje. Bom, vamos para o material, que é o que nos trouxe aqui. Quem está no ano passado, do ano passado, a maioria não estava, né? Então não acompanhou o raciocínio que nós fizemos a respeito do cristianismo, do desenvolvimento do cristianismo no Japão. Não vou repetir porque vai tomar muito tempo, então eu vou só resumir. O Adalberto pediu para resumir algumas datas, alguma coisa daquele período, né? Para a gente acompanhar o raciocínio, para depois a gente adentrar no material de hoje, né? Só para efeito de registro, o cristianismo ele chegou ao Japão em 1542. 1542 era a época das expedições portuguesas, espanholas, etc., pelo mundo atrás dos caminhos das Índias, aquela coisa material que nós sabemos aprendendo nas aulas de história, né? Em 1542, um navio português encalhou na província de Kagoshima e trazia sob seu comando Fernando Mendes Pinto. Foi o primeiro contato do cristianismo com o Japão, porque toda caravela portuguesa ou espanhola trazia consigo um missionário, jesuíta, franciscano.
mais um missionário, né? Aí, depois dessa expedição, ao ter o primeiro contato com a ilha, com o Japão, veio Francisco Xavier, não o Chico, né? O outro, Francisco Xavier, que foi um missionário que veio ao Japão, trazendo jesuítas e trazendo o cristianismo pela primeira vez ao Japão. Estou pulando muita coisa, tá, gente? Mas é por causa do tempo mesmo. Naquela época, o líder, né, aqui no Japão era Oda Nobunaga. E o Nobunaga ele tinha um interesse muito grande com contatos exteriores, né, financeiro, de aumentar o seu poder, etc. Né? E ele achou muito interessante esse contato com os portugueses, automaticamente com os missionários, e começaram então a fazer negócios, etc., dentro do campo da economia. E foi assim o primeiro contato do cristianismo no Japão. Mas aí começou também, aconteceu o primeiro grande erro, né? Junto com os jesuítas, no meio dos jesuítas, como o Roberto tinha falado, né, em todas as ramificações tem certos e tem errados, né? A gente precisa relevar isso. Tinha alguns que também mexiam com essa parte financeira, com essa parte mercadorial. E entre essas mercadorias, uma delas era as armas. Até então o Japão não tinha arma de fogo. E os jesuítas trouxeram armas de fogo do Japão. Era um dos materiais que eram comercializados por eles. Isso gerou uma certa revolta, até então, um país que não vivia com esse tipo de armamento, trazido pelos próprios jesuítas, gerou uma certa revolta do próximo shogun, né? Hideyoshi Toyotomi. Até então, o cristianismo já estava se desenvolvendo no Japão, e chegamos a ter 200 mil convertidos dentro do Japão nessa época, chegando no auge da conversão cristã a 700 mil pessoas convertidas. Em 1597, um capitão espanhol teve um desentendimento com o Hidetoshi, com o Shogun Hidetoshi, e meio que zombou da situação dele, utilizando a força dos missionários religiosos, porque a religião era muito forte naquele momento, né? Revoltado com a atitude do capitão, Hidetoshi mandou executar, aliás, crucificar 26 cristãos. Isso nas nossas crianças na escola estudam, isso faz parte da história japonesa, né? Em Nagasaki. Esse fato ocorreu em Nagasaki. O Japão teve um grande representante do cristianismo logo no início, o senhor Ukon Takayama. Ele foi um grande desenvolvedor do cristianismo no Japão, inaugurou mais de 20 igrejas, mas com esse início desse movimento negativo em relação ao cristianismo, ele foi expulso do Japão, indo morar nas Filipinas. Por isso, as Filipinas hoje é um país de maioria católica. O Ukon Takayama foi um dos precursores do cristianismo nas Filipinas também. Naquela época, o Shogun, depois da Batalha de Sekigahara lá em Gifu, o Shogun Tokugawa Ieyasu assume o poder. E ele é totalmente contra o cristianismo. Então, a primeira situação que ele faz, se você é cristão, ele te obriga a fazer um movimento chamado Fumie. O que era o movimento Fumie? Você tinha que botar a imagem de Jesus, a cruz ou de Nossa Senhora e pisar em cima. Com aquela atitude, você estava negando o cristianismo. Você estaria fora de qualquer tipo de perseguição. Caso contrário, você era perseguido. 1640, Inquisição no Japão. Inquisição é o quê? Cristianismo proibido no Japão. Proibido ser cristão. Continuaram os grupos escondidos em cavernas, em lugares de difícil acesso, mas legalmente foi proibido de 1640 a 1792. E aí eu já quero abrir um parênteses, né? Já estamos defendendo uma doutrina religiosa, ou ligados a uma doutrina religiosa, já com algum preconceito histórico dentro desse país. Não esqueçam esse detalhe para a gente poder discorrer o resto do material. 1792, fim da Inquisição. Em 1853, o Japão reabre os portos para o comércio com o exterior. Inclusive, eles tinham até terminado qualquer contato com outros povos, de outras nacionalidades. Não tinham se fechado novamente dentro de si próprios ali. 1853, essa reabertura. E em 1873, a Constituição Meiji. Por isso que Meiji de Dai se fala muito no Japão. Meiji de Dai era muito importante, a Era Meiji, né? A Era Meiji foi uma era de abertura muito grande no Japão. Então, o cristianismo é reconhecido novamente, novos tratados de comercialização com o exterior é feito, enfim, é uma abertura maior.
Em 5 de novembro de 1895, há um tratado de amizade de comércio e navegação aberto a todos os países, inclusive um deles era o Brasil. Em 1907, a Companhia Imperial de Imigração da Secretaria de Agricultura de São Paulo, a Companhia Imperial de Imigração do Japão e a Secretaria de Agricultura de São Paulo assinam um contrato para mandar 3.000 japoneses ao Japão para trabalhar nos campos. Essa história a gente já tem uma ligação direta, né? Eu não, nessa encarnação. Porque na outra eu tenho certeza que eu fui uma gueixa japonesa, sedutora, sensível, bonita, ajeitada. Por isso que nessa encarnação eu vim desse jeito. Mas vocês, diretamente, né, pela hereditariedade, já estão ligados a esse período. Então, 3.000 japoneses foram contratados aí para o Brasil. E em 1908, a porta em Santos, o Caçado do Mar, com 158 famílias, 781 pessoas, avós, bisavós, bisavós, etc. de vocês. Aqui eu cito um livrozinho interessante de ser lido, Corações Sujos, alguém aqui já viu? Não? Vocês não são descendentes, vocês são descendentes, vocês têm filme. Hã? Tem um filme. Tem o filme? Tem, mas o livro é melhor. O livro está mais detalhado, né? Bom, leiam, por favor, Corações Sujos. O autor eu não me lembro agora, desculpa, eu não anotei, mas tem relação com essa época, né? As primeiras imigrações que tiveram no Brasil, após guerra, aquela coisa do imperador, eu não acredito que o Brasil e o Japão perdeu a guerra, não acredito, e inclusive, um certo morticínio, né? Matavam, inclusive, pessoas que não acreditavam, ou aliás, que diziam que o Japão tinha perdido a guerra, né? Então tem uma coisa mais fechada, né? Bom ler para a gente ter informação. Em 1920, nós temos 28.000 japoneses dentro do Brasil já, né? Uma leva muito grande de pessoas. Afinal de contas, minha querida, você saiu de guerra, você está numa pobreza danada e nego vem te dizer que você vai ganhar uma terra do tamanho de Cesac para plantar? Ah, eu vou, estou dentro, porque a promessa era essa, né? Nós tínhamos terra para isso. Olha, você vai ter uma terra de que tamanho? 3, 4, ok? Não. O mínimo do tamanho de Cesac para você plantar. Fala isso com um japonês. No Brasil, chegamos a ter 28.000 japoneses. 1953 a 1973, o milagre econômico japonês acontecendo. Crescimento anual em torno de 10%, a bolha econômica japonesa, né? Ou época boa, que eu não estava aqui. Uma época boa, me falaram. Me contam os meus amigos que para parar um táxi você abanava em notinha de 10. O cara olhava e falava, 10 eu paro. Vai aonde? Vou até a estação de Cesac. 10 entra. Táxi, né? Era mais ou menos isso, eu estou brincando, mas era mais ou menos isso a vida naquele momento, né? Muito dinheiro, né? Situação econômica muito bem estabilizada, país crescendo a todo vapor. De 1973 a 1991, o crescimento caiu, mas ainda ficou em torno de 4%. Um país que já estava, né, financeiramente razoavelmente bem, 4% é muita coisa. E foi esses 4% que atraiu quem? Nossa! Eu estava quieto, jogando bola. Eu queria ser jogador. Chegou o meu sogro, ligou para a mulher, falou, aqui tá bom pra caramba. Falou uns números para ela. Quando eu vi aqueles números, eu falei, meu Deus. Jogadorzinho, fajuto, de segunda divisão, não ganhava nada. Casei com ela, vocês sabem, foi totalmente por amor, né? Filho para sustentar a família, como é que, né? A hora que eu vi aqueles números, eu falei, meu Deus do céu, nem no Corinthians ou no Palmeiras, se eu for jogar, eu vou ganhar desse jeito. Vou para lá. E ele ainda fala assim, olha, tem uns brasileiros jogando bola aqui, de repente você dá sorte. Ah, aumentou o sonho. Vou construir uma casinha, comprar um carrinho, por que não, né? Fazer o pé de dinheiro do meu filho. E vim. Foi esses números que me trouxeram para cá. 1990, eu falei 91, mas 1990, início do fenômeno Decasec. 92, 2 anos depois, estouro da bolha econômica, a coisa já começa a cair. Então, gostoso foi os 3 primeiros anos, 2, 3 primeiros anos, né? Acho que todos aqui têm história gostosa para contar daquele momento. Quem tá aqui desde 90, 91? Eu pensei que ninguém ia levantar a mão, só veterano aqui, que bom. Gostoso, né? Em 2 anos eu paguei 3 passagens dos meus filhos, paguei as dívidas no Brasil, ainda sobrou dinheiro pra gente voltar pra passear. Mas era bom porque a gente não sabia gastar dinheiro naquela época. Não, cara, a gente não tinha pra onde ir, não tinha carro, eu tinha uma bicicleta linda. Não tinha Shimamura? Shimamura Não sabia. A gente não sabia onde era, tinha, mas a gente não sabia onde era. Tinha loja brasileira.
Eu tinha uma bicicleta, coisa mais linda. Eu botava fitinha nela e uma coisa mais linda. A minha bicicleta, nossa senhora, eu nunca almejei um Crau Majestic. Quando eu comecei a almejar, acabou o dinheiro. Bom, até essa nossa história. Em 1992, junto com esse movimento, o início dos trabalhos espíritas no Japão. É por aí, mais ou menos, que começa o trabalho no NEC, é por aí, mais ou menos, que começa o trabalho no Casa de Caritas, é por aí que começa o trabalho na Comunhão Espírita, né? Francisco Cândido Xavier, enfim. O Espiritismo veio na nossa bagagem. O que eu sempre falo, brasileiro, pardal e corintiano. Aliás, pardal, corintiano e brasileiro tem em todo lugar do mundo. Né? Uma coisa que brasileiro, sem falta, vocês trouxeram, eu trouxe, qualquer um de nós trouxemos na nossa bagagem para esse lugar. O quê? Alguma representação da nossa religiosidade. Então, ou você trouxe uma Bíblia, ou você já, ligado, convertido ao Espiritismo, trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, ou você trouxe um livro da Teixeira, ou você trouxe um livro ligado à sua religião, ou você veio com a cruzinha pendurada, que nem esse baiano está ali falando, né? No pescoço. Ou no mínimo, quando você saiu do avião, você pisou o pé no chão, você fez isso aqui. Deus me livre. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Todos esses itens foram trazidos por nós para esse país. E eu até falo muito, já falei o ano passado, né? Às vezes eu sou ligado ao futebol, né? Falei que realmente eu fui jogador de futebol no Brasil, trabalho com futebol até hoje, ensino, né? Tem escolinha de futebol para crianças lá em Toyota. E já fui em estádio de futebol várias vezes com amigos japoneses. Ver jogo de, inclusive, jogadores brasileiros. E eu tô num. Agora você pensa, você tá no estádio de futebol, preocupado com o resultado do jogo, etc. A gente, aquele conhecimento todo sobre futebol. O japonês, ele tava prestando atenção. Por quê? Aí me vira e fala assim, por que o brasileiro, a hora que ele entrou no campo, fulano e tal, tinha o Zico, tinha vários jogadores, Alcindo, etc. naquela época, por que ele fez isso aqui? Eu tenho que tirar o olho do jogo para explicar pro japonês por que ele fez isso aqui. Então, conectando a minha informação, ele quer saber por que aquele sinal, o que aquele sinal representava. Eu gastei uns 10, 15 minutos, perdi um gol do Kashima antes, para falar para ele o que representava aquilo. Era um... Você quis falar que você fez o sinal da cruz. Eu fiz o sinal da cruz, pessoal da rádio. É que acaba me empolgando e me esquecendo. Me corrija, por favor, eu esqueço esse negócio de rádio. Eu não estou acostumado com isso. Eu tive que explicar que ele estava ali entrando no seu momento de trabalho, o trabalho que ele faz, naturalmente, a sua profissão, estava pedindo a Deus que o protegesse, que nada de ruim acontecesse com ele. Bom, esses pequenos detalhes eu coloquei para a gente adentrar no raciocínio de hoje. Nós então estamos dentro dessa história toda, tanto nessa encarnação quanto muito provavelmente nas anteriores também, por isso que eu brinquei, mas brinquei com uma certa seriedade, dizendo que eu fui uma gueixa. Na outra encarnação tenho certeza disso, mas eu falo, todo mundo dá risada, nunca fez esse gueixa, não ganhava mal pra caramba. Bom, entrando já nessa segunda parte, e aí a ver conosco. Aí entra um pouquinho da puxãozinho de orelha que o Adalberto falou. Esse espiritismo que nós falamos que chegou em 1992 no Japão, como ele chegou? Vamos parar para analisar primeiro isso, eu já estava conversando um pouco isso com o Rogério. Ele chegou nas convicções, bagagem religiosa dos seus fundadores, dos seus iniciadores. Uma grande parte desses iniciadores conheceu o espiritismo no Japão, é o meu caso, por exemplo. Né? O Rogério já veio com uma formação do Brasil, o Luiz Carlos Okabayashi lá do NEC já veio com uma formação do Brasil. Porém, aquela mesma formação também trazendo uma bagagem. Se comparar a formação do Rogério com a formação do Luiz Carlos Okabayashi, tem diferença. O Luiz Carlos Okabayashi foi criado num centro espírita, que é o NEC da Lapa em São Paulo, que é também ligado a tratamento médico espiritual. Então, aquela bagagem vem junto com a gente. Então, a gente tem que entender que os trabalhos espíritas começaram dessa forma, uma bagagem dos seus formadores. Isso é bom? Não, porque ninguém sabe o que estava dentro dessa bagagem. E aí começou a mistificação, e aí começou a miscigenação. E foi se desvencilhando do que realmente é o espiritismo. Do que realmente é a proposta de Kardec. Falando em Kardec, na minha concepção, já passei isso um pouquinho para o Adalberto, vou passar para vocês. Kardec, o que é o trabalho de Kardec? É um trabalho é a espiritualidade mostrando um homem incrédulo, sem nenhum dom espiritual. Kardec não era médium. Isso precisa ser relevado, porque muita gente fala, nossa, Kardec recebia cada mensagem, não recebeu nenhum. Ele é igual eu, cru. Não vê, não enxerga, não ouve. Né? Ele precisava sempre de alguém do lado para ajudar. Médios que o facilitavam dentro daquela tarefa que ele precisava exercer. Então o que é Kardec para nós? É um incrédulo, um ateu,
cientificamente, racional, um grande espírito, preparado para essa tarefa. Porém, um incrédulo. Por quê? Porque o espiritismo não é para quem tem fé. Não é para quem tem crença. E aí tem uma coisa que se a gente fazer, a gente está se equivocando. Sabe aqueles outros irmãozinhos nossos, dificultosos que ainda tem no dia a dia? Cara, precisa ir lá na minha igreja, não? Tá precisando, né? Meu pastor é bom, já me nada contra, porque eu venho também de uma ramificação evangélica. Ele falou que é católico, eu sou uma mistura de um monte de coisa. Eu era levado para a igreja assim, porque eu era considerado filho do capeta, né? Eu tinha esses probleminhas quando era pequenininho. Mediunidade. Vocês também tiveram, provavelmente. Só que a minha família é muito simples, muito humilde, né? Nordestinos, lá do fundão da Bahia, né? Sem instrução, meus pais são semi-alfabetizados, então ninguém sabia de nada. Então era mais fácil levar para as benzedeiras, né? Ou levar para as igrejas para tirar o capeta de mim, né? Mas não consegui. Não consegui levar agora, não sei o que acontece. Bom, mas graças a essa situação, desde cedo eu tive contato com vários ramos religiosos. Então eu tenho a liberdade de falar, porque eu não estou falando em crítica e não estou falando com más intenções, muito pelo contrário. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu preciso entender isso. Nós precisamos entender isso. E quando Jesus fala isso, ele está dizendo que há portas abertas para todos os filhos. Nem todos têm condições de entrar à porta do Espiritismo. E isso eu quero falar com o pessoal que está ouvindo no Brasil, pedir licença, porque eu vou ser muito simples, muito simplório na minha explanação, porque a gente precisa voltar para o início. Nós aqui no Japão. Nosso movimento aqui, infelizmente, ele veio muito embalado, ele veio muito forte. Então o cara se apresentava da seguinte forma. Hoje no Brasil não acontece isso, mas é claro que o Brasil tem outras condições. A gente vai entender por quê na leitura que nós vamos fazer aqui no prefácio de um livro. Mas antes de chegar ali, deixa eu continuar no raciocínio. O Espiritismo ele chegou muito assim. Oi, tudo bem? Mediunidade, glândula pineal. Você tem cristal na sua glândula pineal? Eu não abri minha cabeça ainda. O Fábio abriu, né, Fábio? O Fábio abriu, ele tá contando pra mim. Não deu pra ver a glândula pineal? Não. É uma glândulazinha que intermedia a mediunidade. Diz que quem tem uma mediunidade apurada tem cristais nessa glândula. Aí eu vou te perguntar. Cristais de apatita. Cristais de apatita. Obrigado por me lembrar. Mas aí eu te pergunto, e daí? O que isso muda na minha vida? Não é verdade? Ah, você tem um perispírito. E daí? O que isso muda na minha vida? Se eu continuo egoísta, se eu continuo orgulhoso, se eu continuo incrédulo, se eu continuo deixando meu filho, se eu me considero espírita, mas meu filho, ô pai, chega aí, tô com um probleminha aqui. Ô moleque, não enche não, que eu tenho que acabar de ver esse livro aqui, que tem que fazer uma pesquisa para domingo. Alguma coisa está errada. Concorda comigo? Alguma coisa está errada. Se o pai, e esse é um exemplo que eu sempre uso, inclusive para os pais, né? O pai está em casa, querendo estudar o espiritismo, concentradíssimo ali, querendo fazer um trabalho. Isso é uma experiência própria. E de repente lá no quarto está uma musiquinha correndo assim, ó. Tum, 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 tum. Racionais MC, quem conhece? Racionais MC é considerado o quê? Música de bandido. Verdade? Eu adoro. Meu filho também gosta. E eu estou ouvindo a música. Tum, e não consegui me concentrar no meu trabalho. A postura de alguns espíritas que eu conheço é: ô moleque, dá pra você desligar esse rádio que eu tô tentando me concentrar aqui na palavra de Deus? Correto? Um trecho da música que ele estava ouvindo falava assim: aos 45 do segundo arrependido, salve perdoado, é Dimas o bandido. Isso é um rap do Racionais MC. Opa! E meu filho, complicadíssimo, mais velho, bem complicado naquela fase, bem adolescência de limite máximo. Peraí. Opa. Tem alguma coisa aí. Ô moleque. Ah, não vai pra pé pra baixar não, hein? Não é isso não, vem cá. O que ele falou aí? Volta aí. Conhece esse rap? Nunca ouviu? Procurar agora vai ser difícil. Mas depois vocês procuram. Eu não lembro qual que é o título do rap, mas é do Racionais. Aos 45 do segundo arrependido, salve e perdoado é Dimas o bandido. O que esse cara tá falando? Dentro de um rap considerado de música de bandido, tá falando de religiosidade, de evangelho. Aos 45, vamos entender essa parte do trecho. Aos 45 do segundo. 45 do segundo, o que é isso? 45 minutos do segundo tempo de uma partida de futebol. Tá acabando. Tá no final. Arrependido. Salve e perdoado é Dimas o bandido. Quem é Dimas o bandido? Foi crucificado. Esteve. O cara ia estar do lado de Jesus. Na cruz. Ó. E provavelmente é perigoso. Porque aquela crucificação naquela época era só pra gente perigosa.
Era a lei máxima, era a pena máxima. O outro tá do outro lado lá, você não é o cara? Você não é o todo-poderoso? Tira nós daqui. Olha aí como é que nós está. E o outro, Dimas, olha pra ele e falou, fica na sua aí, mano. Deixa o cara não tem nada a ver. Nós estamos roubados. Ele aqui não tem nada a ver, ele tá aqui. Ô, Jesus, se eu tiver de boa lá com ele lá, lembra de mim. Ainda hoje estarás comigo no reino do céu. Jesus falou isso para um bandido. Olha só como a gente tem que retornar lá para trás para entender um pouquinho mais de Jesus. Antes de ficar pensando em glândula pineal, em perispírito, isso e aquilo outro. É claro que alguns que já têm uma base, que já têm uma semente bem plantada, podem passar para esse segundo patamar. Esse é o segundo patamar de doutrina espírita. Doutrina espírita não é essa coisa de palavras difíceis, de fórmulas e etc. Doutrina espírita é a forma mais simples de explicar Jesus. Não tão simples. São 5 livros específicos de uma codificação para explicar o pensamento desse homem, Kardec. Aí a gente para pensar 5, mas esses 5, eu até expus eles aqui para a gente ficar bem de olho neles, e são 5 tijolinhos, não são 5 livros simples de ler. Agora, são 5? Não. Até agora todo mundo pensava que essa codificação são 5 livros. A Adalberto já deu um início ali falando para a gente ali que não são 5. Tem a Revista Espírita. E segundo a Dutra Dias, são 30 obras de Kardec. Para a gente conhecer um pouco de Kardec. Conhecer um pouco do pensamento de Kardec. Então olha como a tarefa desse espírita, abre aspas, né? Teologizado, cientificado, conhecido no conhecimento, ela é difícil. E ela vai ser demorada. Porque depois de Kardec você tem um outro trabalhador conceituadíssimo para estudar. Francisco Cândido Xavier. E aí o número é maior. Segundo nós temos informação até agora, eu pelo menos oficialmente falando, são 420 livros. 420 obras de Chico Xavier. Quem gosta de matemática, vamos fazer continha rápida. Se tivesse o quadro aqui, a gente fazia, vai ter que ser na cabeça. Você lê um livro de Chico por mês. Tá? A partir de agora, desse exato momento.